Olá, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Forecast da 12ª temporada. E antes de apresentar o nosso próximo convidado, nós vamos falar dos nossos patrocinadores. Evento Turismo, Lamemir Colchões, a doutora Daniela Colibri. Eu vou falar todos, né? Já vou seguir aqui, gente. Estúdio Agro, consultoria para empresas e produtores rurais. E agora eu passo a palavra para a Renata, para ela trazer aqui o convite do nosso entrevistado dessa temporada. Isso, o nosso convidado é uma pessoa muito especial. Ele é um sobrevivente e hoje é uma pessoa que transforma vidas. Haroldo, conta um pouquinho da sua história pra gente. Opa. Eita, seja bem-vindo, né? Muito obrigado, gente. Eu só tenho a agradecer aí pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho aqui da minha história de vida, né? Quem sou eu para falar que tem, assim, uma história de vida, né? Mas eu agradeço demais aí pelo convite, pela oportunidade aí, viu, gente? Só tenho a agradecer. Nós que agradecemos, viu? Uhum. Conte um pouquinho pra gente. Então, Quem é o Haroldo Cacheta? Certo. Eu sou daqui de Araxá, né? Sou nascido e criado aqui em Araxá. E tenho 35 anos hoje em dia, né? Eu nasci enxergando 100%, né? Nasci enxergando normal. E quando eu tava com 9 anos, eu descobri que tava com um tumor no cérebro, né? Um tumor benigno, né? E esse tumor, ele comprimiu o meu nervo óptico, né? Então, ele deixou como sequela, né? Um problema de visão. Eu enxergo bem pouquinho, né? Só baixa visão ou visão subnormal. E tem essa deficiência, eu tenho essa deficiência aí, né? Então, eu tive que aprender a conviver, né? Mas graças a Deus, ao apoio da família, que, nossa, foi tudo para mim, né? E dos amigos, estamos aí, né? Consegui concluir os estudos, né? Formei em administração, trabalhei 9 anos na CBMM, né? E hoje também trabalho com a música, né? Aprendi a tocar instrumento, a cantar, compor, né? E estamos aí, dou aulas hoje em dia. Então, tem muito a agradecer, né? Principalmente a Deus, viu? É um prazer estar aqui. O Haroldo, vamos começar, né? Do começo. Conta como que tudo aconteceu. O que te fez nessa etapa que você, né, criança, descobriu o tumor, depois como que isso ficou com relação aos estudos e essa fase de faculdade, né, que você contou pra gente. Como é que foi essa adaptação? Como que foi isso? Porque é muito interessante. Você nasceu enxergando, né? Teve esse problema que te fez diminuir muito, acredito, né, que a boa parte da sua visão. E ainda assim você se dedicou aos estudos, você concluiu uma faculdade, você trabalhou. Como que foi essa caminhada? Então, realmente foi assim, não posso falar que foi fácil, né, que não foi muito difícil, muito complicada a caminhada, né, mas assim, sempre tive o apoio, né, igual eu comentei, da família, de amigos, né, a gente sempre fala que Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho, né. Quando eu descobri que eu estava com esse tumor, né, só você perguntando como que foi descoberto também, acontece o seguinte, quando eu estava com 6 anos, né, 6 para 7 anos, minha mãe descobriu que eu estava muito baixo, né, que eu era o primeiro da fila, da escola, tudo, eu era o menor da sala, né. E aí ela foi e conversou com alguns médicos aqui de Araxá, né, para me levar num especialista para fazer um tratamento de crescimento, né. E aí eles indicaram um médico lá em Belo Horizonte, né, um endócrino lá, e aí eu fui e comecei a fazer o tratamento lá na época, né, até então eu não sabia qual era o motivo, né, que estava atrasando o meu crescimento, né. E aí eu fiz 3 anos de tratamento, o tratamento era superalimentação, né, e bastante atividade física, né, então eu tinha que fazer atividade física todo dia, inclusive sábado e domingo, né. Aí, na época, minha mãe comentou que aqui não tinha nada, assim, que funcionava sábado e domingo. Então, coloca uma atividade de segunda a sexta e outra 2 vezes na semana para suprir aí, né? Para repor o sábado e domingo. Aí eu entrei no futebol, na natação, né? E fiquei fazendo 3 anos de tratamento, né? Aí eu ia lá sempre fazendo acompanhamento, media, pesava, né? E, a princípio, eu estava crescendo, estava dando resultado, né? O tratamento e tal. Aí, quando foi chegando mais no final desse período de 3 anos, né? Foi no ano de 99, eu já não estava crescendo mais, nem com tratamento, com superalimentação e tal.
Aí, quando chegou no final do ano de 99, eu cheguei lá no médico, né? E ele falou para mim, falou, às vezes você tá meio cansado, vai curtir o fim de ano, Natal, com a sua família, tudo. Quando for em janeiro, você volta aqui pra gente fazer uns exames mais específicos, né? E aí a gente foi e voltou para achar. Mas eu também já estava apresentando outros problemas, né? Eu comecei a ter muita dor de cabeça mesmo, sentia dor de cabeça, pedia para sair da aula mais cedo, né? E eu fui mudando o comportamento também, fui ficando assim mais sem paciência, mais distraído, largava a questão da prova em branco sem responder, sabe? E você estava com 9. Com 9 anos, isso. Eu estava na terceira série. E aí eu estudei a vida inteira, né? Praticamente a vida inteira no Monteiro Lobato, que era na rua de cima lá de casa, né? Era da minha tia, a escola. Aí eu fui ficando assim, né? Aéreo e tal. E a minha coordenação motora também foi piorando. Eu fui enrijecendo o corpo, né? No final do ano. Aí quando foi já em dezembro, né? Um dia eu tava lá na fazenda, meu pai mexe com fazenda, todo sábado, feriado, a gente sempre foi de ir pra lá, né? E eu fui andando assim lá na fazenda, fui andando e fui entortando, sabe? Eu não conseguia, eu enxergava normal, tudo, mas eu não consegui seguir em linha reta, né? Andar em linha reta. Andar em linha reta. E aquilo eu fui entortando, e minha mãe ficou muito desorientada, muito preocupada, né? Aí teve um dia que eu tava tomando banho, eu abaixei assim para lavar as pernas e não consegui voltar mais, sabe? Eu travei. Aí eu gritei minha mãe debaixo do chuveiro, fui andando abaixado assim até na cama, até deitar e conseguir esticar de novo, né? E aí ela ficou muito preocupada e tal. Aí eu fui só piorando, né? Aí quando foi em janeiro do ano 2000, não deu tempo de eu voltar lá em BH, né? E eu continuei sentindo dor de cabeça, tudo, e tendo esses outros sinais aí, né? Esses outros sintomas. Aí eu fiz uma tomografia em Uberaba e descobriu que eu tava com um tumor do tamanho de uma bola de ping-pong na cabeça, né? Eu tava bem grande, já era um tumor benigno, né? E esse tumor é que tava afetando já o crescimento, tudo já tava ligado ao tumor já, né? Tudo indica que eu nasci com ele, né? Haroldo, e você acredita que todos esses sintomas que você já estava apresentando, crescimento, dificuldade na escola, poderia estar associado a esse tumor? Sim, estava Então, associado. eram situações silenciosas Isso. que foram apresentando. Que foram apresentando isso. Porque o tumor, ele era na hipófise, né? Que é a glândula que controla, né? Nossa. O crescimento, todos os hormônios e tal. E aí eu fiquei em Uberaba internado e tudo, mas eu acredito que eles não tiveram coragem, né? De fazer cirurgia e falaram que não tinha vaga na UTI. Tudo não era assim, pro porte da cidade, né? Aí, na época, o médico lá, o endócrino, ficou sabendo, ficou muito sem graça, né? Muito assim. Eu acredito, hoje em dia eu penso que ele não é culpado, tudo tem um porquê na vida, né? A gente também nunca culpou ele, poderia ter, se outra pessoa, processado o médico, né? Não, a gente não culpou ele. Aí na época, arrumaram um neurologista, né, em Belo Horizonte, e eu fiz a cirurgia lá, né? Na época, até eu tava com hidrocefalia também, porque tem um líquido, né, que chama líquor, que passa pelo organismo, e esse líquido, ele ficou preso no cérebro, o tumor tampou a passagem dele, sabe? E isso é que foi enrijecendo o meu corpo, né? Isso que a gente descobriu, sabe? Aí o médico... Meu pai teve hidrocefalia. Teve Papai hidrocefalia, também né? tem. Foi. Aham. Você teve que colocar uma válvula? Aí eu É. coloquei uma válvula. O médico falou que eu não aguentaria fazer cirurgia de cara, assim, de princípio, de retirar esse tumor, né? Aí eu fiz uma cirurgia 2 dias antes, coloquei essa válvula, né? E eu fiquei 1 ano com a válvula. Aí daí 2 dias eu fiz a cirurgia maior, né? De retirar o tumor, né? Cortei de uma orelha até na outra, né? E aí durou horas e horas e horas, né? Cirurgia. E aí eu já fiquei com uma sequela, né? Porque o tumor, ele foi pressionando, foi comprimindo o nervo óptico, né? E aí eu fiquei com um problema de visão, como sequela, né? E você perguntando sobre a adaptação, né? Foi muito difícil para mim, né? Porque pensa bem, né? Eu tinha 9 anos, né? Eu era uma criança, gostava muito de brincar, de correr e tudo, né? Mas assim, a dona da escola na época, que era Dolores, quando eu vim embora para Araxá, recuperei tudo, eu operei em janeiro, né? Em janeiro de 2000. Aí ela ligou, ela deu todo o suporte, né? Ficou lá em BH com a gente, tudo, e ela falou com a minha mãe por telefone depois. Falou, fala para o Haroldo que ele pode voltar para a escola. A escola
de portas abertas para receber ele, tudo. Ele não vai perder dia de aula, não, pode ficar tranquilo. Aí, no instantinho, eu voltei, né? Mas foi, assim, um desafio muito grande, porque eu chorava demais, porque, né, queria correr, queria brincar, queria toda aquela liberdade que eu perdi, né? Mas, assim, eu sempre tive, né, os professores que ajudaram, tinha uns colegas também, tinha um colega meu, ele inventava brincadeira para mim, sabe, no recreio. Ele inventava as brincadeiras que dava para eu participar, criava coisa. Fim de semana eu ficava pensando a brincadeira para me incluir, né? Então, assim, falo que Deus ajuda o homem através do homem, né? A gente fala, né? Então, eu ia te perguntar isso, realmente. Qual que foi o maior desafio e qual que foi a situação mais feliz de tudo isso, ou que te trouxe mais conforto? Sei. Pois é, desafio, viu? Tiveram vários desafios, né? Eu te falo a verdade, eu nem sei numerar um desafio assim, não. Mas o que foi me trazer mais conforto foi o apoio da família, dos amigos e o tempo, né? Acho que o tempo é o maior remédio, né? Que as coisas vão cair nos eixos, vão cair nos lugares, né? Aos poucos. E, assim, uma coisa que me trouxe conforto também, né? Que eu, modéstia à parte, eu sempre fui bom aluno, então eu consegui acompanhar, nunca repeti um ano, nunca peguei a recuperação, sabe? E tirava notas boas, tudo. Então, nossa, para mim, eu ficava muito feliz, né? Com o resultado na escola, nas notas e tal. E aí o tempo foi passando. E quando eu tirei esse tumor no ano 2000, o médico falou para os meus pais que não tinha conseguido tirar tudo, sabe? Porque senão poderia ficar com outras sequelas, com outras coisas. Então, ele deixou uma pequena parte desse tumor para eu tirar numa outra oportunidade, sabe? E aí eu fui e continuei fazendo acompanhamento, fazer ressonância direto, né, tal. E aí, quando foi em julho de 2001, né, um ano e meio depois, eu voltei e tirei o restante do tumor, sabe? Antes disso, eu já tinha feito a cirurgia, já tinha desativado a válvula, depois fiz outra para tirar a válvula, né? Aí depois eu voltei e tirei o restante do tumor, né? E na época ele falou, ó, esse tumor pode voltar a qualquer momento, porque se ficar uma célula para trás, né? Ela vai multiplicando, né? E pode voltar. E aí eu fui seguindo os estudos, tudo. Aí quando eu já estava com 16 anos, né? O tumor voltou. Eu fazendo acompanhamento, o tumor voltou. E eu fiz outra cirurgia, né? Voltei e fiz outra cirurgia para retirar, né, o restante do tumor. Aí, graças a Deus, encerrou também, sabe? Mas foram vários desafios aí, né? Que foram graduais, né? Interessante que você falou de quando você tinha 9 anos, 16 anos, hoje com 35. Isso. E aí, essa evolução? Então... Você ainda fica preocupado? Com a questão do tumor, no caso? Ou Sim, no geral? geral. No geral. Pois é, quando eu tava já adulto, um dia eu tava tendo muita dor de cabeça, eu tava trabalhando na CBMM, inclusive, né? Eu tava tendo muita dor de cabeça. Aí eu fiquei preocupado e marquei uma consulta com esse neurologista lá em BH. Ele já tava bem de idade já. Aí ele custou me reconhecer, ficou me olhando assim, me olhando e tal, olhava pra minha mãe, né? Aí ele falou assim, agora eu tô lembrando, a senhora tinha um marido, a senhora ainda tá com aquele companheiro? Tinha meu marido. Minha mãe falou, ainda tô com ele sim e tal. Aí ele falou pra mim, pode ficar despreocupado, tem ano demais, se o tumor tivesse que voltar, já tinha voltado, essa parte você venceu, sabe? Que bom. E ele até tirou foto minha, tudo, falou, quero mostrar pros meus alunos, que você é um caso de sucesso, sabe? Que legal. E assim, eu tive que fazer outros tratamentos depois, porque como o tumor era de hipófise, né? Eu já estava fazendo tratamento de crescimento, né? Antes de tirar o tumor. Aí, quando eu fiz a retirada, o médico falou, olha, agora ele vai ter que tomar injeção, hormônio de crescimento, GH, né? E era todo dia, eu tinha que tomar todo dia para crescer. Na época, eu estava com 1,31 m. Se eu não tivesse tomado, eu ia ficar com aquela altura, sabe? Com 1,31 m. E aí, ele falou, né, que o tratamento, cada injeção, na época, custava um salário mínimo. Uma injeção por dia, sabe? Só que o SUS, ele cobre, né? O SUS cobre. Aí eu fiz o tratamento pelo SUS lá em Uberaba, né? Aí uma vez por mês eu ia, passava pelo médico, né? Pesava, media e buscava as injeções.
tinha gente que mesmo com o tratamento não crescia, sabe? Mesmo com injeção. Aí o SUS via que aquilo não estava dando retorno, cortava o tratamento, né? Mas eu, graças a Deus, deu certo, eu cresci, olha, eu tomei injeção todo dia durante uns 5 anos, mais ou menos, sabe? 5, 6 anos. Aí minha mãe aprendeu a aplicar, eu falo que minha mãe é tudo na minha vida, né? Aí minha mãe aprendeu a aplicar, foi um farmacêutico nos primeiros dias, falou, não, eu tenho que aprender tudo, injeção tinha que ser tomada à noite, sabe? Aí eu tomei injeção todo dia durante 5, 6 anos, mais ou menos. E cresci 41 centímetros com injeção, sabe? Uai, gente. É. Não tomei essa injeção, não. Tá em tempo ainda? Aí eu passei tempo a medir ainda? 1,72. Aí quando eu fui lá, um dos motivos que o neurologista quis tirar uma foto minha e mostrar, porque ele achou que nem com injeção talvez eu não ia crescer, sabe? Então ele falou, nossa, você é um caso de sucesso e tal. Mas é isso. O Haroldo, olha aqui que legal. Do mesmo jeito que você tem histórias de perdas, né? Perdeu a visão, teve desafios, você também tem de muita conquista até então, né? Com Nessa certeza, história. né? Como é que você sente sobre isso? Quando você olha para sua história hoje, adulto, como é que você se vê? Olha, então, eu acho assim que a conquista com certeza vem com sabor diferente, né? Porque, né, as lutas foram grandes, né? Vamos falar assim, mas quando vem a vitória, a conquista, né? Isso para mim tem um valor muito grande mesmo. Então, eu fico muito feliz, né? Agradeço a Deus em primeiro lugar, né? Todo mundo, que a gente nunca consegue nada sozinho na vida, né? Todo mundo que me ajudou. Mas, assim, com certeza vem com sabor diferente mesmo, né? E eu fiquei nessa escola, no Monteiro Lobato, até o 3º ano, né? Do ensino médio, tudo. Aí, quando chegou o ensino médio, o 3º ano, já veio outro desafio, né? Que era, eu tinha vontade demais de fazer uma faculdade, né? E os meus irmãos, né? Eu tenho 2 irmãos mais velhos, são diferença grande de idade lá em casa, né? Eu sou caçula, né? Minha irmã do meio é 8 anos mais velha que eu. E o Gustavo, a Mariana, né? E o Gustavo é 7 anos mais velho que a Mariana, né? Eu e eles somos 15 anos de diferença, né? Todos eles formaram em federal, formaram na UFO, né? Em Uberlândia. E a escola lá, o Monteiro Lobato, valorizava muito essa questão de fazer uma federal e tal. E eu tinha vontade, sim, porque, como eu falei, modéstia à parte, eu era bom aluno, tinha vontade de fazer uma federal, né? E o meu sonho na época era fazer engenharia, né? Eu queria fazer engenharia civil, ou engenharia de produção e tal. E aí, engenharia é uma área que depende muito da visão, né? Tem muito desenho, tem que ir a campo, né? Tal. E aí eu fiquei assim, sem saber o que fazer, né? Na época. Aí, na época, minha mãe falou para mim, por que você não faz administração? Aí eu falei, administração, né? Aí ela, não, se não servir para... Se você não for exercer, nem que seja para administrar sua vida, vai ser válido, né? Ela falou pra mim. A mãe é muito sábia. Agindo de novo. A mãe é muito sábia, cara. E eu, na hora, não Muito escutei, sábia. sabe? Não escutei ideia, fiquei assim, né? Com resistência. Aí eu tinha um professor de matemática que era a chave, deu aula particular, o Paulo, não sei se vocês conhecem ele. E um dia eu conversando com ele lá na casa dele, tendo aula particular, e falaram, a vida é assim, nem sempre a gente faz o que a gente quer. Eu tinha maior vontade de fazer medicina, meu sonho era fazer medicina, e eu não fiz por falta de condições financeiras mesmo e tal. Aí eu falei, difícil demais, né, tal. Ele falou, se eu fosse te dar uma ideia, por que você não faz administração? Ó. Aí eu falei assim, mas não é possível, é o segundo que tô falando, eu vou ter que fazer essa administração. Olha o desafio. E minha mãe, na época, conversou até com uma professora do curso de engenharia civil lá da UFO, né? Entrou em contato, tudo, e a professora, que era coordenadora do curso, falou, sem sentimentalismo, não tem como ele fazer, porque tem que ir a campo, tem muito desenho e tal, infelizmente não vai conseguir fazer mesmo, né? E eu fiquei assim, achando ruim na época, né, claro. Aí eu prestei vestibular para fora e meu pai sempre foi muito assim, de controlar as coisas, tudo, e muito dependente da minha mãe, porque minha mãe foi criada assim, minha mãe sempre dá tudo na mão, acompanha tudo, né? E ele fala... Opa! Vai ficar bravo com assistir essa parte. Vai. Aí ele falou assim, o Júnior não tem... Na família eles chamam de Júnior, né? O Júnior não tem condições de estudar fora. Falou com minha mãe, você não entendeu que ele não tem condição?
Minha mãe falou, você que não entendeu que eu tô indo com ele. Eu tô Mulher mudando com ele. decidida. Gente, é o máximo. E meus irmãos já eram mais velhos, já estavam independentes, né? Já estavam todos morando em Araxá, ainda eram solteiros ainda, né? Aí minha mãe falou, não, Mariana cuida da casa, tudo. Aí eu prestei para Uberlândia, né? Vestibular. E prestei para o Rio Paranaíba, que na época eu estava no comecinho da faculdade, na cidadezinha bem pequenininha, eu fui segunda turma. Aí Uberlândia eu não passei em Rio Paranaíba e fui para lá. Levou a mãe junto. Minha mãe foi junto. Fez administração Hoje, com você? Não, ela não prestou o curso não, mas quase que ela pegou o diploma. Olha que sucesso. Minha mãe tinha sido professora, assim, de primário, né, antes de casar, então ela estudou todas as matérias comigo até eu terminar, e na faculdade ela estudou tudo comigo também, sabe? Todas as matérias, estudava comigo em casa e tal. Hoje em dia, talvez eu não teria feito esse sacrifício que eu fiz, sabe? Às vezes a gente vai mudando o jeito de pensar, né? Porque, querendo ou não, eu sacrifiquei a família inteira, né? Mas aí a gente foi pro Rio Paranaíba e, nossa, foi uma experiência muito boa, sabe? Porque eu, antes de ter o problema de visão, eu era muito tímido já, né? Muito retraído e tal. Acho que eu tava começando a me soltar com problema de vista, eu fiquei muito retraído mesmo, sabe? E aquilo ali, querendo ou não, eu saí fora de uma bolha, né? De ficar só aqui em Araxá, com as mesmas pessoas, né? Com o mesmo convívio, né? Então, eu fui para lá, numa cidade diferente, que eu não conhecia ninguém. Tinha uma colega daqui de Araxá, que a gente não era tão amigo, ficamos assim mais depois, né? Que passou lá também, e era minha colega de sala. Então, era a única pessoa que eu conhecia lá, né? E, nossa, fui muito feliz no Rio Paranaíba, sabe? Foi das melhores épocas da minha vida e tal. Foi muito bom. Que bom que você viveu isso. Se eu estiver falando demais, vocês podem falar, viu, gente? Pode Às vezes falar tá o que você saindo fora do quiser, cronograma aí, tô Tá atropelando. ótimo. Nós estamos adorando te escutar. A gente quer te ouvir. Você tá aqui para ser... Mas o interessante é isso, né? Apesar da dificuldade que você adquiriu, você não deixou de fazer tudo aquilo. De correr atrás, né? De ter uma vida normal. Aham, justamente, Né? E a música me ajudou muito nisso, sabe? Porque até a minha família, assim, mais distante, né? Mas eu de sangue eu tenho muito a ver com a música, porque o meu bisavô era o maestro Elias Porfírio de Azevedo, que é o nome da escola municipal, né? De música que Araxá. Minha mãe é neta dele, tudo. Como que sua mãe chama? Minha mãe chama Virgínia. Isso. E quando eu tava com uns 14 anos, eu tive interesse de aprender a tocar violão, sabe? Aí eu comecei a fazer aula lá na escola de música. Eu não sei se o professor não acreditou muito em mim, mas ele passava exercício. Aí eu treinava o exercício, chegava na aula, agora eu vou te passar outro exercício. Falei, mas eu quero aprender a tocar uma música, né? Não, por agora não, exercício. Eu fiz 1 ano de aula sem pegar uma música, até desistir. Aí quando eu tava lá no Rio Paranaíba, eu larguei o violão guardado esses anos, né? Quando eu tava lá no Rio Paranaíba, a faculdade ela é fora da cidade, sabe? E aí tem um ônibus para levar os alunos e minha mãe sempre me levava, me buscava. E sempre vinha alguém pegando carona, né? Às vezes fora de horário, não tinha ônibus naquela hora e tal. Aí entrou um colega meu, né? Mais uma vez aquela história que eu falo, né? Que Deus vai colocando as pessoas, né? Entrou um colega meu dentro do carro e eu sentava sempre na primeira carteira, ele sentava lá no fundo, ele era muito calado, sabe? Aí eu estava no 2º semestre da faculdade, 2º período. Aí ele entrou no carro pedindo carona e tal. E minha mãe é muito comunicativa, né? Começou a conversar, de onde que você é, como é que você chama e tal. Eu falei, ele é da minha sala, mãe, chama Diego e tal. Aí eu falei, eu nunca nem conversei com você, que você fica lá no fundo e tal. De onde que você é, né? Aí ele falou, eu sou de Unaí, e conversando e tal. E eu sempre gostei muito de música sertaneja, porque meu pai, por mexer com fazenda, tudo gostou, sempre gosta até hoje, né, de música sertaneja. Eu aprendi com ele, por ir fim de semana, sempre com eles, escutando rádio, né, música sertaneja e tal. Eu gosto muito dos modão, né, raiz, mais antigo e tal. E aí, nessa época, eu já tava com a ideia de aprender viola já, sabe? Aí eu falei com esse Diego, falei, você mora em República? Não, eu moro na casa de uma tia minha e tal. Falei, então você mora com gente daqui, você sabe de alguém que dá aula de viola? Ele falou, não, viola não, mas meu primo dá aula de violão, que eu moro com ele. Aí eu falei, minha mãe aí, Júnior, você nem viola você não tem, violão você já tem e tal. Falei, eu vou começar a fazer aula. Na época eu tinha 18 anos, 19, o professor tinha 14 anos, sabe? Ele era novinho, Tava no ensino fundamental ainda e tal.
E aí chegou o professor lá em casa, um menino novinho, falei assim, meu Deus, o que esse moleque vai me ensinar, né? Aí eu falei assim, como é que começa a aula e tal? Ele falou assim, que música você quer aprender? Eu falei, ué, né? Fiz um ano de aula, era achar, não aprendi nenhuma música. Eu pensei e falei assim, Xalana, né? Que é sertanejão. Linda música. Aí ele falou assim, então é com ela que você vai começar hoje. Ela que você vai aprender. Aí ele já começou a me passar os acordes, as posições da Xalana, o ritmo e tal. E aí eu aprendi. Tocar violão lá no Rio Paranaíba. Então, é mais um motivo, né? Que a cidade... Eu falo que é a minha segunda cidade, né? Cidadezinha pequena, mas que legal. tem muito amor por lá. O Haroldo, quando... Você quer fazer alguma coisa? Não, pode falar. Quando a gente fala desses tipos de desafios, né, que nós passamos, nós estamos falando de anos atrás. Uhum. Como é que você vê isso hoje? Deixa eu ser mais específica com a minha pergunta. Por exemplo, tem momentos da sua vida que hoje você olha para trás e você não tem mais lembrança? Não, eu lembro de tudo. Tenho uma lembrança bem boa, memória bem boa, sabe? Mas, por exemplo, quando você lembra das suas fases difíceis, isso é algo que hoje ainda te incomoda ou não? Não me incomoda mais não, sabe? Como já tem um tempo já, eu acho que pelo fato, assim, talvez se isso tivesse acontecido comigo adulto, né? Talvez o sofrimento seria muito maior, sim, né? Sim. Foi difícil, mas como eu era criança, né? Eu acho que foi mais sofrido para os meus pais do que para mim, Sim, né? eu imagino. Porque, né, vocês são mães, vocês com os outros, eu não sou não, nem eu pai, não, nem tá? mãe. Ah, Só você elas, não, desculpa. Eu não. Ela é Mas- tia, mas ela é sim. tia. Mas quem é mãe sabe como que é, né? Então, imagina, É. assim, que o sofrimento deve ter sido muito maior Com para certeza. eles, né? Sim. Para mim foi difícil, mas às vezes uma coisa de... Por exemplo, eu tinha 9. Quando eu tinha 11, parecia que já estava antigo, lá para trás, sabe? Olha que É. isso que eu queria entender É. um pouco. Como é que foi evoluindo isso dentro de você, Aham. entendeu? Porque, na verdade, você foi crescendo e foi aprendendo a lidar com isso. Isso, Né? E aí você foi adaptando a sua cegueira na sua Uhum. rotina. Né? Então Isso. dá para ver claramente que quando ele fala de trabalhar, de escola, ele vai falando com tanta naturalidade como se estivesse... Foi Isso. entrando na vida dele, né? Foi, aos poucos foi entrando mesmo, né? No começo, eu chorava muito, sabe? Porque, assim, chegava na escola, às vezes não dava conta de acompanhar alguma coisa, né? Tinha vontade de participar das coisas, muita coisa, eu passei vontade, muita coisa, né? Então, assim, eu chorei muito na época. No começo, eu chorava muito, mas... Aos poucos, esses choros já foram se passando, né? Vamos falar assim, né? E você, em algum momento, você se sentia diferente? Olha, acaba assim que a gente sente um pouco, né? Assim, hoje em dia não tanto, né? Mas na época eu me sentia assim, um pouco diferente. Uma coisa que eu tive dificuldade, que eu não fui aceito por todo mundo, assim, na época. Sim. Porque os meninos também, eles eram criança, né? A cabeça deles não... Hoje em dia eu entendo, assim, que eu não posso julgar os colegas, que na época eles tinham a cabeça de criança, né? Então, por exemplo, assim, ao mesmo tempo que teve quem me ajudou, teve quem me atacou, sabe? Não foi todo mundo que foi solidário. Tinha gente que era indiferente, né, na sala de aula, e tinha gente também que falava, ele tá só levando vantagem, que não sei o quê, porque no começo eu fazia as provas oral, né? Aí eles, é fácil demais tirar nota boa, a professora que responde para ele, né? Então falavam isso muito, né? E na época eu ficava assim, né? Incomodado com isso, né? Depois fui sabendo e administrando, né? Mas sempre tive gente que quis me prejudicar, infelizmente, né? A vida inteira, né? Então... Mas o ser acontece humano com a de gente tudo, também, né? viu? Com todo mundo, né? Acho que é todo Ninguém mundo. tá Eu livre nunca de quis ser. eu nunca quis ser vítima também, sabe? Porque tem gente que Bacana. Acho às que vezes isso é aproveita para importantíssimo. ficar vitimizando e diferença. tal. Não, eu acho que, né? Eu tinha que passar por isso na vida, né? E tem que aproveitar. Como se diz, fazer do limão a limonada, né? Acredito dessa forma. O Haroldo, hoje em dia tem recursos, tecnologias que te ajudam no dia a dia? Tem, Os seus tem afazeres? sim. Tem? Aham. Na época, eu tinha muita resistência com o computador, sabe? Até na época, assim, em criança, acho que já tinha algum recurso, não tanto igual hoje, mas o pessoal falava, e o computador, você não quer aprender? Aquilo, eu tinha maior resistência por isso, sabe? E aí, quando eu já estava na faculdade, já que eu fui mexer, sabe?
tem um rapaz daqui de Araxá, que até hoje eu componho junto com ele, a gente compõe tudo, mas ele mora em Uberlândia, que é o Juninho. Ele é deficiente visual também, só que ele não enxerga nada, sabe? Ele é cego. E o Juninho, ele dava aula, né, de computador, tal, de computação para pessoas com deficiência, né? Na época que tinha o CELB, né? Que era uma escola, Centro Educacional Luiz Braille, né? Que era da Luzia, isso. Ela é minha prima. É mesmo? É. Ah, tá. Aí o Juninho me ensinou a mexer com computador, né? E isso foi muito bom para mim, porque eu trabalhei, né, na CBMM, né, durante 9 anos, o tempo todo no computador, né? Então tem hoje em dia os leitores de tela, né? Que é o software que vai fazendo a leitura de tudo. No celular também, eu tenho comando de voz no celular, né? Que já vem já no celular, né? Hoje em dia, a maior parte dos celulares já tem, já. Você nem precisa de instalar nada, sabe? Já tem nas opções lá de acessibilidade, você só ativa e ele já fala tudo, né? Então, computador, celular, tudo eu utilizo mesmo. Os leitores de tela. Né? A sua visão de quando você teve a primeira vez, assim, que você ficou cega a primeira vez para cá, ela evoluiu? Melhorou, piorou ou é a mesma coisa? Ela evoluiu muito pouco. Na época eu perdi de repente, né? Quando eu fiz a cirurgia, eu perdi a maior parte, né? Mas ela evoluiu um pouco na época, mas foi pouca coisa, sabe? Na época teve uma pequena evolução, depois estabilizou. Mas nunca piorou, não, sabe? O que você consegue enxergar hoje? Então, na verdade, eu enxergo bem pouco, né? Então, por exemplo, assim, letras, assim, se alguém ampliar para mim, imprimir com letra maior, dependendo do tamanho, eu consigo ler, sabe? Eu tenho um óculos também que ajuda na leitura, que amplia um pouco, sabe? Bacana. Agora, sim, eu tenho dificuldades, assim, para andar em espaço estranho, né? A pessoa tem que me ajudar. Tenho um pouco de dificuldade para identificar pessoas também, né? Mas no mais seria isso. Às vezes eu identifico uma coisa, desculpa te cortar, às vezes eu identifico uma coisa, por exemplo, no caminho, às vezes eu identifico que tem alguma coisa no chão, né? Pode me ajudar a desviar, mas talvez eu não vou conseguir saber o que é que tá ali, sabe? Então, sem pôr a mão, sem pegar, né? Às vezes eu vejo uma coisa na mesa, mas não consigo entender o que é, né? Diagnosticar o que é. E fora essa questão da música, qual outros talentos que você entende que você descobriu que você tinha no meio disso tudo? Eu vou fazendo as perguntas, se vocês me cortar, eu vai conversar só eu e ele. Eu tenho uma. Vai. Não, então peraí, deixa eu responder a minha primeira. Não, tranquilo. Eu acho, assim, que o que me ajudou muito é a audição, né? Que eles falam que sempre quando você perde um sentido, né? Mesmo que foi parcial, né? Mas eu perdi o sentido, acaba a gente aflorando outros sentidos, né? Então, assim, eu tenho a audição bem aflorada mesmo. Acho que eu escuto mais que a média, assim, né? Escuto bem, tudo. Decoro voz de pessoas também com muita facilidade, sabe? Música, tudo. E uma coisa que me ajudou muito também foi a memória, né? Eu sempre fiz conta de cabeça, sabe? Isso acho que me ajudou muito também. Haroldo, eu tenho uma pergunta que eu acho que é interessante, mas você falou de um período que você trabalhou, né? E muitas pessoas acreditam que o deficiente físico, visual, auditivo não teria possibilidade de trabalhar. Isso. Conta para nós como que foi esse período, que ganhos que você teve, o que uma pessoa com deficiência pode apostar. Então, eu acho que hoje em dia, né, isso facilitou muito, assim, porque hoje em dia as empresas, no geral, né, elas valorizam muito esse lado da inclusão, né? Sim. Então, de determinar tantos por cento dos funcionários, né, de cota para deficiente, né? E tem gente que talvez pensa que a empresa contrata para a pessoa ficar ali encostada. Não é. Justamente por causa do computador, né, desses softwares aí, tudo dá para integrar, assim, a pessoa, né? Ela trabalhar, ser efetiva, ser útil, né? Então, eu acho isso muito importante. Na época que eu estava na faculdade, tem aquele período ali que tinha que fazer um estágio, né? E aí, eu tinha um primo meu lá na CBMM, que era o Adriano Rios, né? Trabalhou lá muitos anos lá, era gerente e tudo. E ele arrumou os estágios para os meus irmãos e arrumou para mim também, né? Aí, na época, a gente procurou o Adriano, aí ele falou para mim, falou, me fala o que precisa de adaptar para você, né? No seu caso. Aí eu passei o nome do programa que eu uso, né? De leitor de tela no computador, né? Aí ele foi...
pediu lá, a empresa providenciou, né? E levou meu currículo e ajeitou para mim um estágio na área de compras, sabe? Bacana, E- foi o início, Foi então, o início, né? foi o início, justamente. E como eu não teria condições de fazer o estágio e estudar fora, ao longo do curso eu já fui adiantando algumas matérias, sabe? Fui puxando para deixar o último período já livre para o estágio, né? Então foi o início também, tive dificuldades, tudo, mas assim, foi uma fase de muito aprendizado, né? Lá na CBMM. Aí eu fiz uns 6 meses de estágio, mais ou menos, né? E aí lá eu ficava trabalhando compras, cobrando pedido em atraso, né? Que a CBMM compra muito, né? Do Brasil inteiro, né? No setor de compras que é responsável por comprar tudo que a CBM precisa, né? Contratação de serviço e tudo. E aí tudo que estava em atraso, que ainda não tinha sido entregue, ou mesmo que já tinha sido entregue, mas que não tinha lançado nota fiscal, eles geravam as planilhas para mim no Excel, né? Mandava a planilha para mim por e-mail, e eu ia seguindo aquela planilha, ficava de fone de ouvido, né? Para não atrapalhar, numa sala cheia, né? Com muita gente. E ali eu já ia mandando e-mail, ligando para os fornecedores e cobrando, sabe? Olha que É. bacana. Nossa, como é Nossa, que você que faz bom, hein? isso na prática? Eu não entendi. Dá uma aula pra gente. Aí né, Viu gente? que interessante? Como é que é isso? Na planilha tinha ali, era uma planilha grande, né? E ali tinha o nome da empresa, né? O nome do fornecedor, o número do pedido, porque cada compra que é feita gera um pedido no sistema, né? Aí eles passavam o número do pedido, o telefone, o nome da empresa, a descrição, o que era no pedido, né? Montavam a planilha e o e-mail também de contato, Pois né? é, mas como é que você tinha acesso a isso? Eles mandavam para mim No no computador. computador, Nesse né? software que E eles salvava No lá no adaptador. computador, Ah, aí tá. eu punho o fone de ouvido, né? Ah, entendi. Ia mexendo ali e aí o programa Entendi a vai palavra. lendo para mim, entendeu? Entendi. Aí eu ia ligando no fornecedor, ou então passando e-mail e cobrando, né? E ali eu já colocava, tinha um campo na planilha que eu tinha que colocar a resposta, por exemplo. Vai ser despachado tal dia. Aí colocava lá, motivo do atraso, tal coisa. Então, já foi despachado, nota fiscal número tal, data de emissão tal. Aí eu ia colocando essas informações na planilha, né? E passava para eles. E na época, assim, modéstia à parte, eu fui muito elogiado, sabe? E aí, depois do período do estágio, um dia meu chefe chegou na minha mesa e falou para mim, Harold, nós estamos pensando em te contratar. Para ficar aqui e tudo, se você tiver interesse, a gente tá gostando do seu serviço e tal. Eu fiquei muito feliz, sabe? Só que a faculdade lá no Rio Paranaíba é um campus da UFV, né? Da Federal de Viçosa. E eles entraram de greve no último período da faculdade, ficaram 6 meses de greve, sabe? Aí eu ia formar no meio de 2012, formei no final de 2012. Aí eu falei, olha, eu não colei grau ainda, será que tem problema, tal? Para mim, satisfação, ficar contratado aqui e tudo, né? Se der certo. Aí ele falou, ó, vou conversar com o gerente, então. Aí depois falou, não, já que já tá acabando, você pode fichar já. Aí eu entrei em agosto de 2012 e formei em dezembro, né? Quando a greve acabou. Ó, E aí foi muito bom para mim, né? Foi oportunidade de aprendizado também. Tive as dificuldades lá também, né? De normal, né? Não só do serviço, como de convivência também, né? Porque era uma sala com umas 15 pessoas, né? Você vai trabalhar, vocês sabem, né? Vai para um lugar que tem gente de todo tipo de pensamento, de criação, né? Mas sempre tiveram as pessoas que me ajudaram ali, que me levavam para almoçar, me buscavam. Dentro da sala eu aprendi a andar, ia no banheiro sozinho, voltava, pegava água, sabe? No começo não, né? Depois eu aprendi a andar sozinho dentro da sala. E o pessoal servia almoço para mim, né? Eu descia pro restaurante, recebia almoço para mim. E eu fiquei 9 anos lá, sabe? Que Foi um beleza. período de aprendizado muito grande, sabe? mas olha só, Mas os tem essa desafios mental. do mundo corporativo, Uhum. que são, né? Te mandou para um lugar muito melhor, que foi a música. Com certeza, é. Não é? Aham. Olha, eu não tenho a reclamar, viu? Pra mim foi uma libertação, pra falar a verdade, Tá sabe? vendo? E a música hoje é o seu motivo. É o meu motivo, justamente. Aí, eu não sei se eu tô atropelando as informações aqui, viu, gente? Vocês podem voltar às perguntas, se vocês querem que eu continue falando. Não, eu queria aproveitar uma pergunta só dentro dessa linha da deficiência. Certo. Vou pegar Nós estamos falando de muitos anos para cá. Uhum. Quando você olha toda a sua história, como é que você vê o quanto evoluiu ou não o sistema público,
tudo que está relacionado aos benefícios ou às inclusão. facilidades da inclusão. Da inclusão. Porque esses dias para trás nós gravamos um episódio aqui com a Alice, que foi falar do autismo, né? Certo. E a gente falou bastante sobre a questão do preconceito da sociedade, dos desafios, principalmente emocionais, tá? Que ela trouxe para gente. Agora, eu queria ouvir um pouco o outro lado disso. Quais são os outros desafios que você enxerga que a própria sociedade te trouxe no todo? Olha, quanto a isso, eu não tenho reclamar, sabe? Porque eu acho que hoje em dia está muito, né, focada essa área de inclusão, né? Então, assim, eu nunca sofri preconceito, para falar a verdade, nunca sofri preconceito pelo problema de vista, né? Então, isso eu dou graças a Deus pela deficiência, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito, né? E eu sempre tive pessoas que me ajudaram, né? Igual eu estava comentando, a CBMM tentou fazer possível, né? Para ter inclusão, né? Então, quanto a isso, eu acho que evoluiu muito, né? Talvez até uns anos atrás, igual você comentou, acho que você comentou, né, Leonice? O pessoa com deficiência, ela teria que ficar em casa ali, sem poder, Sim. né? Sem poder fazer nada, tipo, à margem da sociedade, né? Então, é claro, tem as dificuldades, né? Tem os desafios, mas eu acho que eu não tenho nada a reclamar nesse sentido, de inclusão mesmo não, sabe? Hoje em dia as pessoas já estão mais, né, entendidas desse assunto, mais esclarecidas, né? Vamos falar assim. Vamos falar então, a gente vai precisar começar a fechar o episódio aqui, né? Ou eu tô errada? Infelizmente, errada? vamos. Vamos para as perguntas. A gente queria fazer um bate-bola rapidinho com você e fechar com a música, né, Sim. gente? Não, Isso. tranquilo. Então, quem é que vai jogar a primeira pergunta aí? Eu? Você. Vou fazer uma pergunta íntima, pode? Pode, claro. E nesse período Ixi. todo, a namorada? Olha, pois é, isso aí... Os romances. Isso aí é uma área que eu tento lutar até hoje, que eu tenho dificuldade, pra falar a verdade, sabe? Eu tive namorada nesse período, tudo, mas assim, eu tenho um pouco de dificuldade mesmo nessa área de relacionamento, né? Não posso negar, vou assumir que eu tenho dificuldades mesmo. Eu acredito que, né, pela minha idade, eu poderia talvez já estar casado, né? Tô com 35 anos, mas assim, eu saio, tenho minha vida social, né? Encontro com moça assim, junto com um amigo, eu saio às vezes só com ela, né? Mas, assim, é uma área que eu ainda tenho um pouco de dificuldade. Eu acho, assim, que a maior dificuldade foi minha mesmo, interna, sabe? Porque quando eu cheguei na juventude, eu mesmo fiquei pensando, nossa, quem que é que vai, né, me querer dessa forma? Quem que é que vai... As moças estão acostumadas que o rapaz passa de carro e busca na porta, né? Então, você Eu tá acho que eu aberta a mesmo- relacionamentos. Hã? Tá aberta a relacionamento. Tô aberto. Ó, a gente. relacionamento. Forecast, Ó, gente. trabalhando. Parou a fé. Ai, ai. Ótimo, respondido, tá? Moço bom, trabalhador, família, música, toca Quem violão. sou eu, hein? Ó, muito muitos. Ai. Tem muito tempo Predicados. ainda. Muitos predicados. Não, É, tem tempo tem ainda, tempo. justamente. Haroldo, um sonho. Conta Um pra sonho? nós que você tem. Olha, na área da música eu ainda tenho vários sonhos ainda, né? Eu tava comentando, depois que só passando rapidamente, né? Quando eu comecei a compor logo quando eu formei, né? Eu comecei já a fazer as primeiras músicas e tal. E aí eu comecei a compor, no princípio, só sertanejo raiz, né? Romântico, anos 90, dançante e tal. E aí minha mãe falou assim pra mim, você fica com essas composições, até então eu não cantava, não. Por que você não grava um CD? Procura estúdio e grava um CD com essas composições, né? Se você não quiser cantar, você arruma alguém para cantar. Falei, não, as músicas são minhas, eu mesmo é que vou cantar. Minha mãe assustou, né? Pensou, será que você tem voz para isso? Aí eu procurei um estúdio que era achar, do Emilin, né? Do Emílio Borges, na época. Juntei 7 composições e gravei esse primeiro CD, né? Daí um ano eu já juntei mais 12 e gravei o segundo CD, sabe? E depois do segundo CD eu comecei a receber convites, né? Para cantar algumas festas particulares aqui da cidade, evento e tudo, eu comecei a cantar. Aí eu depois eu gravei um DVD em Franca, né? Com mais 12 composições minhas, regravei 3, gravei mais 9 inéditas, né? E depois desse DVD eu comecei já a expandir, fazer show nas cidades vizinhas aqui, em barzinho mesmo, né? Uberaba, Uberlândia, Patos, Patrocínio, Franca, tudo. Quando entrou a pandemia, parou tudo, né? E eu fiquei muito, muito baixo astral mesmo na época, né?
porque estava acostumado, agitado, cantar, viajar, trabalhava na CBMM, cantava todo fim de semana, né, e tal. Aí entrou a pandemia, apareceu um curso para mim na internet, um curso online, na área de composição. E aí eu comprei esse curso, né? Foi muito bom para mim, foi uma virada de chave, assim, na minha vida, porque aí no curso a pessoa falava, compositor que quer viver de composição, existe um mercado por trás, ele não pode compor só o que gosta. Você talvez compõe o que você aprendeu com seus pais, tudo eu respeito, mas se você quiser levar isso para um lado profissional, você tem que compor universitário, você tem que compor agronejo, né, que está muito em alta, sertanejo bruto e tal. E eu tive uma resistência, até larguei o curso na época, depois voltei e continuei assistindo. As verdades que a gente não gosta, né? Justamente. E aí eu comecei, ela falou, hoje em dia as composições são feitas em parceria, a gente tem que, porque você junta vários parceiros para compor, cada um tem um potencial, né? Um é melhor em letra, outro é melhor em melodia, outro é melhor em tema, né? Bacana. E eu comecei a fazer os grupos de composição, compor online, né? Compõe com gente tudo quanto é canto, já compus de vários estados aí do Brasil, né? E aí com essas composições, a hora que a pandemia voltou, eu comecei a ser gravado por algumas pessoas, sabe? E aí ela falou, olha, vocês não têm que preocupar em focar em artista nacional. A artista nacional tá lá no topo, tá cheio de gente mandando composição para eles, são concorridos. Quem é compositor iniciante não tem música no nível ainda de mandar, tem toda uma caminhada, uma estrada. Então, vocês têm que buscar primeiro ser gravado pelos artistas da cidade, de vocês, depois das cidades vizinhas. Cantor pequeno mesmo e tal. E aí, a primeira pessoa que gravou a música minha foi a Dalila Severo, que é daqui de Araxá, né? E eu sempre fui muito de correr atrás. Os meus parceiros, atualmente, eu tenho 28 composições liberadas, sabe? E quase todas fui eu que vendi, né? São para 9 estados, né? Minas, São Paulo, Rio, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal, Paraná e Santa Catarina, sabe? Tem música parramada. E assim, um sonho que eu tenho de, quem sabe, um dia, né? Modéstia à parte, ter uma música aí gravada para um artista maior, né? Depois, o ano passado, eu fui crescendo aos pouquinhos, né? Ainda estou na caminhada, sou um compositor iniciante, mas eu consegui liberar uma música para a Bruna Viola, que é uma artista, assim, não é tão grande, não tá tão no topo, né? Mas que tá aí grande, tá aí com 1.400.000 seguidores no Instagram. E ela né? vai bombar com a sua música. Vai. Esse é o sonho E realizado. ela E vai aí, gravar Bruna? um DVD. Profetizando. Quem sou eu? E ela nesse nicho aí de viola, de sertanejo raiz, ela é dos maiores hoje em dia, né? Legal. E aí ela vai gravar uma composição minha no final do ano, um DVD de 20 anos de carreira, sabe? Ela começou a cantar com 11 anos, tá com 31, sabe? Ela é de onde? Ela é de Cuiabá. Coloca lá no Bacana, Forecast, marca o Forecast o dia que ela for. Ah, gravar. pois é, não pode achar que eu compartilhar. Vamos. A gente compartilhar. Se Deus quiser, né? eu quero ir na gravação do DVD, ver minha música lá sendo cantada, né, e tal. Que show. Então, assim, eu ainda tenho sonhos, né, vários sonhos aí na área da música de ser gravado por outras pessoas, né. E por isso eu acabei abandonando a área de cantar, né. Hoje em dia eu tô mais focado em composição, que eu acho que dá menos desgaste, menos estresse e tá me dando mais Que bom. resultado, mais O feliz. Haroldo, eu que vou fazer a pergunta para você agora. Certo. Eu queria saber qual que é a música que faz seu coração disparar. Uau. Nossa, tem Toca inspirado. ela Ixi, pra gente. pergunta tá Eu elaborada, sou hein? toda apaixonada, eu gosto de saber disso. Vamos ver. Quero saber. Olha, ixi, eu gosto de tanta música que até é difícil, assim, de escolher uma música, assim, que eu gosto mais, sabe? Eu gosto de muita música mesmo, mas, assim, dentro do sertanejo, né, que é o estilo que eu mais gosto, é aquela música Tocando em Frente, do Almir Sater, Renan É Teixeira. Eu linda, gosto muito linda. daquela música, É acho linda. muito Que dupla, bem hein? pensada, né? Nossa, A mensagem tá é doido. linda também. Mensagem linda. Nós temos que terminar o nosso episódio. Aí, Uhum. antes de você pegar o violão aí, eu vou te pedir para você dedicar esse episódio a quem você escolher para Uhum. isso. Escolhe Certo. quem você quer dedicar. E... Mas vamos fazer o agradecimento aos patrocinadores, que Sim. aí ele faz a Dedicatória. dedicatória e pega o violão para cantar. Então, mas você vai cantar Isso. junto, Léo? Será? Vocês querem falar dos patrocinadores? Bom, agradecemos muito a Evento Turismo, La Mimir Colchões, doutora Daniela Colibri. Estúdio Agro, consultoria para empresa e produtores rurais. Isso aí, agradecer o Haroldo,
por ter aceito o nosso convite, estar aqui Nossa, conosco. que é isso. Eu que agradeço, viu, pela oportunidade, Foi muito bom. pelo espaço. Eu já assisti, inclusive, vários episódios do Forecast. Sou muito fã do trabalho de vocês, viu? Obrigada. Coisa Estão de boa. parabéns. Obrigada. Conheci a Gladys lá no bar do João, lá, né, Gladys? Isso. Frente à Marta O Academia. Anísio nos apresentou, É. né? Não posso deixar de falar do Anísio. Tem que agradecer o Anísio também, né, que o apresentou Anísio que me tudo. apresentou Depois essa- eu fiquei conhecendo a Léo lá, né, Léo? Isso. Então, Tem que chamar assim, as foi um meninas prazer. pra ir lá, né? Não, eu Onde que é o conheci bar? ele. Foi lá Pois é. também. Foi também, foi também. A Foi. Flor também. Renata, Gela Guela. Sei onde é. Gela Goela. É. Delícia Eu de acho muito lugar. E bom só, ir lá. só gente boa que frequenta. Pois é, só gente boa. Tô com Então, o eu só violão tenho- aqui, olha. Ah, beleza. Deixa ele certinho. dedicar Deixa o ele dedicar o episódio. Não, episódio. tranquilo. Mas eu só tenho a agradecer, viu, gente, pelo espaço com os outros. Não sei se eu sou bom pra falar, não. Quem Tem sou voz eu, de mas... locutor, tem, né? É. Aquela Ó, voz de voz mormaço, como dizia minha mãe, né? Voz de mormaço? É, Voz de mormaço. Que fala firme, porém não é aquela coisa que dói nos ouvidos, aquela coisa mais envolvente. Mais sabe? uma Mas eu atividade pra você, locutor, hein? Ó, quem sou eu, hein? Graças. Mas eu só tenho a agradecer pelo espaço, pela oportunidade, né? E perguntando, a Flor perguntou quem que eu dedico especial é minha mãe, né? Que eu falei bastante dela. E a todos os meus seguidores aí nas redes sociais. Convido quem segue o Forecast aí para estar me seguindo, tanto no Instagram, tem um canal do YouTube também, Face, TikTok. E o pessoal, os meus seguidores, para estar acompanhando o trabalho do Forecast. Vocês estão de parabéns, viu, gente? Isso aí. Muito bom mesmo. Ó, Obrigada a Thalidinha, você. você é responsável em divulgar o Instagram dele para nós aqui, né? Para divulgar no Forecast. Vamos lá. Isso mesmo. O que vocês querem que eu canto? Alguma Uai, música que pra você vocês? quiser. que te Você toca. quer. Ah, tocando em frente? Ó, então Ó, vamos lá. ó. que presente. Ai, ai. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais.
Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Que dom! Obrigado. Arrasou! Sua voz é muito bonita. Oh, quem sou eu, hein? Obrigado. Parabéns, Esse é do lado Haroldo. de cá do que é Obrigada. do lado de lá. É, A gente quer ser do lado Parabéns. de cá, nada de lado corporativo. isso Verdade. Ah, obrigado, viu? Obrigado mesmo, viu, gente? Só tenho a agradecer.